professor Léspero de Andrade, onde foi aprovado na submissão da jornada de 2025. Bom, para introduzir o nosso trabalho, podemos explicar que estamos realizando em paralelo à nossa matéria de administração financeira, junto com o professor Ledes. Nós estamos aprendendo, né, que a administração financeira é de suma importância para as empresas e a administração financeira, podemos dizer que ela busca maximizar o valor econômico da empresa. E assim, no setor de saneamento, em questão de que é o tema, né, da jornada, a gente vê que exige investimentos altos e equilíbrio entre rentabilidade e acessibilidade. Por isso, a gente escolheu a Sabesp para a gente poder analisar. A Sabesp ela foi criada em 1963, que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, ela é localizada em São Paulo, e ela atua atualmente com a captação, tratamento e distribuição de água e esgoto, atendendo mais de 28 milhões de pessoas. E, além disso, ela está para crescer, né? Já que o novo marco legal do saneamento, lei número 14.026, de 2020, prevê a universalização, né? A chegada de água potável para 99% das pessoas até 2033, o que é algo significante para poder alcançar mais pessoas. Além disso, em 2024, ela passou por uma privatização parcial, ampliando o capital e gerando expectativas de eficiência. Seu objetivo, né, o objetivo aqui desse trabalho é avaliar sempre a administração financeira da Sabesp, ela gerou ou não, né, valor aos acionistas entre 2021 e 2024. A gente analisa a rentabilidade, liquidez, endividamento a partir das demonstrações contábeis e observar a reação do mercado de capitais e o impacto da privatização parcial que foi realizado no ano passado. Alguns dos nossos materiais e métodos que a gente usou para poder fazer esse trabalho foi a abordagem, foi documentado, descritivo e quantitativo, foi estudo de caso, né? Fontes, as fontes que a gente usou foi o balanço patrimonial, o DRE, os relatórios anuais da Sabesp, que 2021 e 2024, além do fluxo de caixa. Alguns indicadores analisados foi a rentabilidade, tanto ROI, ROA, margens, liquidez, a corrente imediata, endividamento, a dívida líquida, alavancagem, etc. E alguns nossos referenciais teóricos, a Azaf Neto, que a gente vê como uma pessoa referência em relação à administração financeira, a ANA, Agência Nacional das Águas, a CESPES e relatórios do setor. Aqui a gente temos nossos resultados, né, que a gente fez a observação, a gente vê em relação ao salto, né, de caixa equivalentes em relação ao fluxo de caixa, que aumentou significativamente, vamos dizer assim, que duplicou, né, de 2023 para 2024, muito se deve em relação à questão da privatização. A gente vê também que o caixa líquido de entidade de investimento também aumentou de forma significativa, além de financiamento aumentou também. E alguns resultados de discussão que a gente traz aqui com esse trabalho é a rentabilidade, que o lucro líquido subiu de 2,3 bilhões em 2021, 3 anos depois, para 9,5 bilhões. O ROI ficou acima da Selic, com 36,6%, ainda a margem líquida que saiu de 11,8%, né, do primeiro ano que a gente analisou, até 26,5%. Alguns ganhos associados à eficiência da pós-privatização foram esses, né? A gente observa bastante diferença entre os anos, né? Principalmente depois de 2024. Além da liquidez, que a gente vê que no CGL positivo em todo o período, por exemplo, 3,2 bilhões em 2022, além de uma liquidez imediata, que garante uma segurança de curto prazo, que tem um valor de 2,1. Além do endividamento, que a gente tem também como um tópico a ser discutido, que é a dívida líquida de 17,8 bilhões, além de que saltou para 25,2 bilhões, majoritariamente a longo prazo, né? Então, foi uma das questões que também mudaram depois da privatização. A gente tem um custo médio de 3,7% ou a 4% anualmente. Além disso, a gente vê que no mercado a gente sofreu um pouquinho de
de alterações, que a ação da Sabesp chegou a ser de R$ 121 em 2025, que é quando a gente fez esse trabalho. Os dividendos estavam por volta de 2,55 bilhões, que é R$ 3,73 por ação, além de do VP estar 2,9, demonstra uma confiança no mercado. Assim, a gente conclui, né, que a Sabesp, de certa forma, nas nossas limitações em relação ao trabalho, a gente vê que existe uma robustez financeira e uma alta capacidade de geração de valor. Assim como os nossos objetivos lá atrás, a gente vê também que houve uma grande diferença em relação depois da privatização. Aumentou muito em relação à geração de fluxo de caixa, em relação a operacional e investimento, porém também aumentou bastante significativamente a dívida. Então, é algo que deve ser analisado com mais profundidade. A gestão dele atualmente integra rentabilidade, endividamento e eficiência operacional, de certa forma. Além disso, mantém uma liquidez sólida e estrutura de capital equilibrada. A gente tem uma limitação para a gente falar em relação à Sabesp em si, porque foi um curto período de análise, né? E uma falta de comparação setorial. A gente não comparou com o setor. Então, para a gente afirmar que está muito bem no mercado, a gente tem que comparar com outras empresas de saneamento. E a gente sugere que estudos futuros sejam feitos, né, para a gente ver em relação a efeitos da privatização, do novo mar e de riscos hídricos ilegais. Para a gente terminando, eu vejo aqui as nossas referências, tanto da Agência Nacional das Águas, do ASAP Neto, a nova lei, né, do Marco de Saneamento Básico, além dos relatórios anuais de demonstrações financeiras da Sabesp, que a gente encontra na B3. Além disso, a gente tem os agradecimentos, né, ao nosso professor, Espelho de Andrade, que nos orientou, ao IF, por estar nos proporcionando essa oportunidade acadêmica de apresentar nosso trabalho. Mas a gente agradece a atenção e é isso.